No alto das montanhas, uma vila tem suportado ataques implacáveis de um Fenrir de rank S, forçando-os a gastar até a última moeda de suas economias para contratar um grupo de rank S para derrotá-lo. Os membros do Flaming Dragon Fang estão entre os aventureiros mais fortes do mundo, cada um ostentando suas próprias habilidades únicas. Mas Kurt se esconde atrás de uma parede, desesperado para evitar ferimentos. No entanto, no momento em que o Fenrir aparece, ele mira primeiro em Kurt, lançando-o pelos ares enquanto ele cai no chão. O resto do grupo se prepara para entrar em combate. Gulnova, o líder, instrui Bandana a segurar a criatura, então ela puxa seu fio e o enrola ao redor do Fenrir. No entanto, a força da criatura é avassaladora, e ela a arremessa contra uma parede. Felizmente, com um curandeiro ao seu lado, ela é totalmente restaurada em segundos e rapidamente retorna à luta. Em seguida, ela se âncora a uma árvore próxima, permitindo que Gulnova tenha a oportunidade perfeita de mirar na cabeça do Fenrir. Ele salta no ar e incendeia a fera com as chamas de sua lâmina mágica. Os aldeões ficam exultantes com a derrota do Fenrir, apesar de sua pobreza, organizam um banquete em homenagem ao grupo. No entanto, Gulnova não suporta a comida horrível e exige que Kurt prepare uma refeição decente para ele. Bandana pede a ele algo especial, já que hoje marca a última chance de aproveitar a comida de Kurt. Kurt não entende muito bem o que eles estão tentando dizer, então se volta para Golova em busca de esclarecimento. E Golova lhe diz que, a partir de hoje, ele está sendo demitido. Confuso, Kurt pergunta se fez algo errado. Mas Golova explica que o problema não é algo que Kurt fez, mas sim o que ele não fez. Enquanto Kurt cuida das tarefas do grupo, além disso, ele é ineficaz em combate. E como um grupo só pode ter 4 membros, se quiserem ficar mais fortes, precisam substituir Kurt por um mago poderoso, alguém capaz de se defender em combate. Kurt implora para que o deixem ficar no grupo, mas Gulnova lhe dá um chute no estômago porque está cansado de ouvir as reclamações de Kurt. Eles não precisam mais dele, e isso é definitivo. No dia seguinte, Kurt parte da vila sozinho, sem um destino em mente e com os bolsos vazios. Depois de um tempo, ele chega à cidade de Samala, agora com suas últimas moedas. Desesperado por trabalho, ao avistar uma agência de empregos, ele acha que vale a pena tentar e entra, onde a recepcionista o recebe. Ela pergunta se ele está ali para contratar ajuda ou buscar um emprego para si mesmo. Quando Kurt explica que precisa de um trabalho, ela lhe diz que é necessário passar por uma entrevista e um teste de aptidão antes de qualquer outra coisa. Ela pede algumas informações básicas, seu nome, idade e cidade natal. Então ele responde que se chama Kurt Hawkins, tem 15 anos e é da Vila Ast, nas montanhas Shin. Kershel fica surpresa, pois nunca ouviu falar de uma vila nessas montanhas, mas segue em frente e pergunta sobre sua experiência de trabalho. Kurt explica que fazia parte do Flaming Dragon Fang, embora seu papel fosse limitado a tarefas simples, e que foi demitido de repente. Kershel fica chocada ao saber que Kurt já foi membro de um grupo de rank S, e, mesmo que suas contribuições tenham sido mínimas, só ter o nome desse grupo listado em sua ficha já aumentará muito suas chances de conseguir um novo emprego. Kurt fica aliviado ao ouvir isso. Agora, a única coisa que falta é completar o teste de aptidão para que Kershel possa avaliar seus pontos fortes e fracos. Neste mundo, aptidões são dons divinos concedidos por Deus. E, se Kurt tiver sorte, ele pode descobrir um talento oculto hoje. Essas aptidões são classificadas do rank G até o rank SSS, e a diferença entre cada nível é imensa. Alguém com uma habilidade de espada de rank D teria dificuldades até para balançar uma lâmina, enquanto alguém com uma habilidade de espada de rank A poderia partir uma rocha ao meio sem esforço. Kurt mal pode esperar para descobrir se tem algum talento oculto. Mas sua empolgação desaparece rapidamente quando vê que todas as suas habilidades de combate na ficha estão no nível mais baixo possível, rank G. Está claro que ele nunca se qualificará para um trabalho de combate, destruindo instantaneamente suas esperanças. No entanto, Kershel o tranquiliza, dizendo que ele ainda pode se destacar em uma habilidade artesanal, como alquimia ou ferraria. Só há um problema: o técnico responsável por esses testes está fora no momento. Então, Kurt precisará voltar na próxima semana para sua avaliação. Kurt diz a ela que não vai aguentar tanto tempo porque não tem dinheiro suficiente para se sustentar até lá. Então ele realmente precisa encontrar um trabalho hoje. Kershel entende a situação de Kurt, então pede que ele tente levantar um daqueles sacos de areia ali. Kurt tenta. E, ao colocar as mãos no saco, sente uma sensação estranha, quase como se a areia drenasse um pouco de sua mana.
De qualquer forma, ele levanta o saco, e como ele é forte o bastante para fazer isso, Kerschel acha que ele pode lidar com o trabalho na construção civil. Kerschel explica que o marquesado de Tom está ativamente procurando trabalhadores para ajudar na reconstrução das muralhas da cidade. Com sua carta de recomendação, Kurt não terá problemas para conseguir uma posição lá. Agradecido pela assistência, Kurt não perde tempo e parte imediatamente para se apresentar ao marquesado. Pouco depois, o gerente lê a carta de Kurt pedindo para trabalhar lá. Mas o corpo de Kurt não é forte o suficiente para lidar com o trabalho de construção. Ainda assim, como ele está com falta de trabalhadores, decide dar uma chance a Kurt. Ele diz para ele misturar um pouco de cimento e usá-lo para reparar a parede, e seu pagamento dependerá da quantidade que ele conseguir fazer. O gerente diz que voltará mais tarde para verificar o progresso, alertando Kurt de que, se ele não tiver usado pelo menos metade de um barril de cimento nas próximas 3 horas, seu pagamento será baixo. Kurt sente vontade de fazer uma pergunta, já que o gerente nunca mencionou nada sobre infundir mana no cimento para torná-lo mais forte. Mas ele escolhe ficar quieto, presumindo que provavelmente é algo que todos já deveriam saber. Mesmo assim, ele fica surpreso que a cota diária seja apenas meio barril de cimento. Parece fácil demais. Então Kurt decide usar o máximo de cimento possível antes que o gerente volte. Quando o gerente retorna, fica chocado ao ver que Kurt já terminou uma seção inteira da muralha. Kurt se desculpa, dizendo que poderia ter feito mais, mas ficou sem cimento no meio do caminho. O gerente mal pode acreditar que Kurt realmente reparou mais de um terço da muralha oeste. Curioso, ele pergunta como Kurt conseguiu alcançar o topo, e Kurt casualmente explica que simplesmente jogou o cimento para cima e usou um pedaço de madeira para alisá-lo. Em circunstâncias normais, o gerente acusaria Kurt de mentir, tal afirmação parece impossível. No entanto, como Kurt claramente fez isso acontecer, não há como negar que ele está dizendo a verdade. Curioso, o gerente pergunta por quanto tempo Kurt pretende ficar. Quando Kurt responde que só precisa do trabalho por uma semana, o gerente sente alívio. Ele informa Kurt que ele já fez o suficiente por um dia e pode ir para casa, já que não tem moedas suficientes em mãos para cobrir o pagamento total. Ele lhe entrega uma pequena bolsa de dinheiro e promete enviar o restante através da guilda. Kurt fica surpreso, pois até mesmo a pequena bolsa contém mais dinheiro do que ele jamais poderia ter ganhado durante seu tempo com o grupo de heróis. Nos dias seguintes, ele continua trabalhando constantemente na reparação da muralha até que, do nada, o gerente o informa de que ele está sendo dispensado. Confuso, Kurt pergunta o motivo, e o gerente explica que os reparos na muralha tinham como objetivo fornecer emprego para pessoas que vivem na pobreza. Mas Kurt é tão eficiente que, se continuar trabalhando, não restarão empregos para os outros. Ele não tem nenhum ressentimento contra Kurt ou algo do tipo. Mas, com base no que testemunhou, a habilidade de Kurt é facilmente de nível SS, talvez até SSS. Por isso, ele acredita que Kurt estaria muito melhor trabalhando em outro lugar. Ele entrega a Kurt o restante de seu pagamento como compensação pela demissão repentina e então se afasta. No entanto, Kurt interpreta completamente mal a situação e assume que o gerente simplesmente queria demiti-lo porque ele era um péssimo trabalhador. Ele volta para a agência e se encontra com Kerschel para contar que foi demitido. Ainda vai levar alguns dias até que Kurt possa ter seus atributos de profissão avaliados. Nesse momento, eles ouvem um tumulto na recepção, e parece que uma garota está tentando recrutar alguém. Mas a recepcionista diz a ela que ninguém aceitaria trabalhar sob condições tão terríveis com o que ela está oferecendo. Mesmo assim, a garota continua insistindo para que a recepcionista encontre alguém, e ela começa a chamar atenção pelo barulho que está causando, levando Kerschel a intervir para ver o que está acontecendo. Sua colega explica que a garota está procurando contratar um minerador para escavar uma montanha inexplorada, mas ela se recusa a fornecer qualquer pagamento adiantado, insistindo que só pagará se a escavação for bem-sucedida. Kerschel concorda que ninguém aceitaria esses termos, então tenta convencer a garota a buscar investidores para desenvolver a mina. Mas a garota diz que não pode fazer isso, pois, se não pagar os impostos até o fim da semana, irão confiscar sua mina. Nesse momento, Kurt se aproxima e diz que está disposto a aceitar o trabalho. De volta à sua aldeia, ele costumava ajudar na escavação da mina, então tem uma quantidade decente de experiência. Kerschel questiona se Kurt realmente quer aceitar esse trabalho, avisando-o de que o contrato proposto pela garota pode deixá-lo completamente sem pagamento. Antes que Kurt possa responder, a garota o interrompe, admitindo que, na verdade, esperava recrutar um anão musculoso em vez de um garoto magricela.
Ela se sentiria culpada por atribuir esse trabalho a Kurt. Mas qualquer não exigiria pelo menos 10 pratas adiantadas. Então, como a garota não tem tanto dinheiro, ela relutantemente concorda em contratar Kurt. Enquanto Kurt e a garota partem, Kerschel se sente mal por deixá-lo aceitar esse trabalho porque provavelmente não vale o tempo. Honestamente, ela acha que Kurt estaria melhor trabalhando em um bordel. Enquanto ela está sonhando acordada com Kurt, sua colega de trabalho chama sua atenção e diz que uma transferência bancária acabou de ser concluída. Aparentemente, é o restante do dinheiro que o gerente prometeu enviar para compensar todo o trabalho que Kurt fez no muro. E Kerschel estava esperando algumas moedas de prata, mas na verdade é um cheque de 200 ouro, e isso é muito dinheiro. A revelação de que Kurt ganhou tanto a deixa tão atordoada que ela tropeça nos sacos de areia no chão. Sua amiga rapidamente a alerta para ter cuidado. Esses não são sacos de areia comuns, mas ferramentas especializadas para medir a capacidade de mana. Eles são projetados para ficarem mais pesados quando tocados por alguém com grandes reservas de mana. A maioria das pessoas comuns não os afeta em nada, e é por isso que Kerschel pode levantar um sem dificuldade. Mas então ela se lembra de como Kurt lutou dolorosamente para mover o mesmo saco dias antes, fazendo-a questionar se ele é realmente tão comum quanto parece. Enquanto isso, Kurt e Ulia estão caminhando pela floresta para chegar ao acampamento dela. Mas quando chegam lá, Kurt fica um pouco preocupado porque há apenas uma tenda. Ulia diz que a tenda é grande o suficiente para os dois dormirem juntos, mas Kurt diz que nunca conseguiria dormir se estivesse deitado ao lado de uma garota fofa como ela. Ao ouvir Kurt chamá-la de fofa, Ulia fica irritada porque acha que ele está apenas tentando bajulá-la. Mas Kurt diz que realmente acha que ela é fofa. Ulia percebe que Kurt estava sendo completamente sincero, então lhe entrega uma batata para o jantar. Não é nada sofisticado, apenas uma batata cozida simples. Mas faz tanto tempo desde que alguém preparou uma refeição para ele que ele realmente valoriza o gesto. Ele também está grato por Ulia estar sentada para comer com ele, especialmente porque seus antigos companheiros do grupo do herói nunca permitiram que ele compartilhasse o mesmo ambiente com eles durante as refeições. Mais tarde naquela noite, Kurt e Ulia vão para a cama, mas Kurt está tendo dificuldades para dormir porque Ulia foi dormir de roupa íntima. Ele nunca conseguirá dormir perto dela. Então ele decide sair da tenda e dormir do lado de fora. Assim que Kurt sai da tenda, Ulia abre os olhos porque estava apenas fingindo ter adormecido. Ela intencionalmente foi para a cama de roupa íntima para ver se Kurt era do tipo que a atacaria enquanto dormia, mas agora ela sabe que ele é um cara bom. No dia seguinte, Ulia sai da tenda e vê Kurt dormindo ao lado de uma árvore, o que a faz se sentir um pouco culpada por tê-lo feito dormir do lado de fora. Mas então ela percebe que sua jaqueta foi consertada. Kurt acorda logo depois, então ela pergunta se foi ele quem consertou, e ele confirma que sim. Ela fica genuinamente impressionada com suas habilidades de costura e começa a questionar se ele realmente será bom na mineração, mas a essa altura já é tarde demais para encontrar um substituto, então eles podem muito bem começar. Kurt pergunta a Ulia se ela já decidiu um local para começar a escavação. Mas ela apenas ia cavar em locais aleatórios e rezar para encontrar alguns minérios valiosos. Kurt diz a ela que ela nunca encontrará nada se procurar assim. E ele por acaso conhece um método muito mais eficiente. Ele leva Ulia para uma seção da montanha. E depois de olhar ao redor por um tempo, ele encontra uma rocha cheia de gemas. Ulia fica impressionada com a facilidade com que ele a descobriu. Mas, em poucos minutos, Kurt consegue encontrar todas as gemas desta parte da montanha. Ela mal consegue acreditar. Se ela vender todas essas gemas, sua dívida finalmente poderá ser paga. No entanto, Kurt a informa que ela não pode vendê-las. Ulia entende seu ponto. Como foi Kurt quem localizou todas elas, isso significa que ele tem direito aos lucros. Mas essa não era sua intenção. Ele simplesmente quis dizer que as gemas valeriam muito mais se ele as transformasse primeiro em cristais mágicos. Kurt está certo sobre isso. Mas Ulia diz que há apenas 10 magos em todo o reino que são habilidosos o suficiente para transformar gemas em cristais mágicos. Mas enquanto ela dizia tudo isso, Kurt já havia terminado de transformar uma gema em um cristal mágico. Ulia fica tão atônita que não consegue falar, porque não apenas Kurt criou um cristal mágico, mas ele o fez instantaneamente, enquanto até mesmo os magos mais experientes levam pelo menos 1 hora para fazer um único cristal mágico. Assim que Kurt termina de converter todas as gemas em cristais, ele concorda em deixar Ulia levá-los para vender. Então ela parte, enquanto ele permanece na montanha para cuidar de algumas coisas que ainda quer completar.
O Lia segue para a agência alfandegária da cidade e informa que pretende vender alguns cristais mágicos na capital real. No entanto, como os cristais mágicos são extremamente valiosos, o cavaleiro de plantão pergunta onde ela os obteve. Sem querer revelar detalhes, ela simplesmente exibe seu emblema da família real, encerrando as perguntas dele. Isso é um pouco de blefe, considerando que ela parou de trabalhar para a família real há algum tempo e eles simplesmente esqueceram de revogar seu emblema, mas funciona mesmo assim. O agente alfandegário permite que ela use o círculo de teletransporte para viajar até a capital. Assim que chega, ela segue para a loja de uma velha amiga e diz a Mimiko que tem algumas gemas mágicas para vender. Mimiko dá uma olhada nos cristais, e à primeira vista, eles não parecem ser nada particularmente valioso. Mas depois de examiná-los com mais cuidado, ela percebe que contém 10 vezes a quantidade usual de mana, tornando cada cristal valioso em 10 moedas de ouro. O Lia fica sem palavras, especialmente porque Kurt lhe entregou 50 deles. Sem muita cerimônia, Mimiko casualmente entrega a ela uma bolsa contendo 500 moedas de ouro. No entanto, antes que Ulissia parta, Mimiko tem duas condições importantes. Primeiro, ela insiste que Ulissia deve concordar em vender exclusivamente esses cristais em sua loja. Afinal, permitir que cristais tão potentes se espalhem livremente sem supervisão poderia levar a uma catástrofe. Segundo, ela exige saber a identidade da pessoa que criou esses cristais. O Lia aceita a primeira condição, mas explica que não pode revelar o nome do criador dos cristais para Mimiko, não sem antes obter sua permissão. Como Mimiko serve como maga da corte para a família real, ela tenta usar sua autoridade, exigindo que Ulissia entregue os detalhes do misterioso mago. Mas Ulissia não trabalha mais para a coroa, o que significa que não tem obrigação de seguir as ordens de Mimiko. Mimiko rapidamente entende que Ulissia não revelará os detalhes de Kurt, então ela se contenta em pedir apenas uma coisa, que Ulissia garanta que ele não saia para outro país. Além disso, ela tem uma oferta. Se Kurt concordar em trabalhar para a família real, Mimiko está disposta a conceder a ele o título de conde, além de privilégios irrestritos para usar o laboratório de pesquisa real e desfrutar de todas as suas vantagens. O Lia então sai da loja de Mimiko e, na manhã seguinte, segue de volta para a montanha para se reunir com Kurt. No entanto, ela fica chocada ao descobrir que Kurt conseguiu construir uma casa inteira em apenas uma única noite. Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora continuar o vídeo. Deixando isso de lado, Ulissia explica que uma amiga dela quer contratar Kurt como um mago real. Se ele aceitar a posição, será tratado como um nobre, então ele teria garantido um bom salário com benefícios, não importa o que. Kurt acha difícil acreditar que ele está realmente recebendo uma oferta de trabalho tão impressionante, mas Ulissia garante a ele que é uma oferta genuína. Ela pergunta o que ele quer fazer, mas Kurt diz que vai recusar. E o Lozi não consegue acreditar que Kurt recusaria porque qualquer um agarraria a chance de se tornar um mago real, e eu estou igualmente chocado porque a razão de Kurt para recusar é estúpida. Ele acha que não merece estar numa posição que o coloca acima de outras pessoas, e ainda tem esperança de voltar a ser o ajudante do Flaming Dragon, mesmo que ele tenha que implorar para que o deixem voltar. Falando em Flaming Dragon, eles estão apanhando feio de um monstro árvore. Golova não consegue usar sua magia de fogo por algum motivo, então ele pede para Marlapistes Marmista curá-lo. Ela tem tentado fazer isso já faz um tempo, mas sua magia de cura não está funcionando como normalmente funciona. Golova pede para o novato lançar alguma magia de fogo para derrubar a árvore, mas o novato não sabe como usar magia de fogo, e esse deveria ser o trabalho de Golova de qualquer maneira. A química do grupo foi completamente destruída sem Kurt ali para mantê-los unidos, e Bandon é o único que consegue perceber que o grupo está desmoronando. Voltando ao Kurt, o trabalho atual dele ainda é ajudar Ulissia a minerar gemas aqui, e ele diz a ela que encontrou uma boa gema ontem, então ele pode conseguir muito mais para ela. Lia está grata por seu entusiasmo, mas está preocupada que Kurt esteja cansado de todo o trabalho que fez ontem. No entanto, ele diz para ela não se preocupar porque dormiu 6 horas na noite passada. Lia fica chocada ao ouvir isso e começa a fazer alguns cálculos mentais para entender como Kurt conseguiu construir uma casa inteira e ainda assim dormir 6 horas,
Mas Kurt interpreta isso como Lixia estando brava porque ele dormiu demais, então ele pede desculpas e diz que vai compensar sua preguiça. Lixia realmente precisa explicar a força de Kurt para ele em algum momento, mas ela não tem ideia de como abordar isso, então ela e Kurt apenas seguem para fazer mais mineração. Kurt guia Lia até o local que encontrou e, embora pareça uma seção comum de floresta, Kurt diz que ela deve ser capaz de encontrar boas gemas ali, embora a avise para não cavar além de 500 metros, como se isso fosse algo que se faz acidentalmente. Ele então começa a se afastar, então Mulia pergunta para onde ele está indo, e Kurt explica que está a caminho de outro ponto de mineração e vai encontrá-la mais tarde. Lixia passa o dia todo cavando e, ao anoitecer, finalmente encontra uma enorme gema de topázio. Ela depositou todas as moedas de ouro das gemas mágicas na conta de Kurt porque foi ele quem as encontrou, mas como ela encontrou esta sozinha, pode usar os lucros para pagar seus impostos. Ela provavelmente poderia até convencer Kurt a transformar essa coisa numa gema mágica para conseguir ainda mais dinheiro, mas decide não fazer isso porque não quer se aproveitar da bondade de Kurt. Falando em Kurt, ela decide ir ver como ele está, e, pelo que viu ele fazer até agora, sabia que ele iria exagerar, mas não esperava que ele tivesse construído um sistema inteiro de túneis em 8 horas. Kurt eventualmente sai e diz para Lia que, infelizmente, só conseguiu encontrar um pouco da gema que estava procurando. Todo o resto que encontrou eram apenas um monte de pedras inúteis, então ele planeja jogá-las fora assim que terminar aqui. Lizzie dá uma olhada no carrinho de pedras e aquelas pedras parecem bonitas demais para serem inúteis, então ela pergunta o que são. Kurt explica que são minérios de metil, mas na vila de Kurt, MYRR era tão comum nas minas que geralmente apenas jogavam fora sempre que encontravam. Lizzie fica sem palavras com o que acabou de ouvir e, além de querer saber de que tipo de vila Kurt veio, pergunta a ele que gema estava procurando se considera mitril como lixo. Kurt tira uma pequena pedra e diz que estava procurando por oricalco, mas só conseguiu encontrar o suficiente para encher uma pequena caixa. Oricalco é conhecido como o metal dos deuses, então até mesmo 1 grama disso vale milhões, e Kurt simplesmente encontrou casualmente uma caixa daquilo. Lia não fazia ideia de que oricalco podia ser encontrado em lugares como esse, mas Kurt diz a ela: você pode minerar isso em qualquer lugar, só precisa cavar 8 quilômetros para dentro do solo para chegar até ele. Lixia decide que isso já é mineração suficiente por hoje, e como o topázio que ela encontrou vai cobrir seus impostos, o contrato dela com Kurt está encerrado. Isso significa que Kurt tem que começar a procurar outro emprego, porque ninguém contou a ele sobre a montanha de ouro que está em sua conta bancária ainda. Enquanto está a caminho da agência, Kurt encontra Bandana e fica feliz em vê-la, mas pergunta o que ela está fazendo ali. Bandana diz a ele que não faz mais parte da Flaming Dragon, mas há um pouco mais na história do que isso. Após a missão desastrosa, Golova foi a um restaurante 5 estrelas para comer uma boa comida, mas comparado à comida de Kurt, toda a comida ali tem gosto de lixo. Golova fica furioso, então destrói o lugar e sai furioso sem pagar. Enquanto caminha por um beco, ele encontra Bandama, e ela diz a ele que ele foi longe demais ao destruir aquele restaurante. No entanto, tudo o que Golova se importa é em conseguir boa comida, então ele ordena que Bandana vá encontrar Kurt e o force a voltar, mesmo que isso signifique quebrar seus ossos para isso. Golova está claramente perdendo a sanidade aqui, então Bandana não discute com ele sobre isso, ela apenas pega o cristal de teletransporte de Golova e sai correndo do beco. Ao sair, ela vê os guardas da cidade se aproximando da localização de Golova, e sem seu cristal de teletransporte, ele com certeza será preso pelo que fez no restaurante. Além disso, Marley foi chamada pela igreja, então o grupo Flaming Dragon está oficialmente acabado. Embora ela omita a maioria dos detalhes sobre Golova estar completamente pirado, Kurt fica desapontado ao saber que a Flaming Dragon se desfez, porque isso significa que ele não pode mais se juntar ao grupo. Mas Bandana não entende porque ele sequer gostaria de voltar em primeiro lugar. Kurt explica que deve muito a Golova, e ainda está completamente alheio ao quão babaca Golova era, então ele está realmente triste por não poder mais trabalhar com ele. Bana, por outro lado, nunca se importou realmente com Golova, já que ele era apenas uma história de fachada para que ela pudesse manter um olho em Kurt de qualquer forma. Como Kurt estava a caminho da agência, Bandana acha que é seguro presumir que ele está procurando um emprego, e se esse for o caso, então ela tem a coisa perfeita para ele. Uma amiga dela tem procurado alguém para ajudar em seu ateliê recentemente, e deve ser um bom trabalho já que essa amiga é uma mestra atelier.
Existem apenas alguns mestres Italier no mundo, e todos eles são incrivelmente importantes, então sua influência está no mesmo nível de um visconde. Bandana pergunta a Kurt se ele quer aceitar o trabalho, e ele diz que adoraria, então ela lhe entrega um mapa e o envia em seu caminho. Eventualmente, Kurt chega ao ateliê da mestra Italier, mas está um pouco confuso já que esse lugar parece uma casa comum para ele. Ele bate na porta, e uma pequena elfa atende. A princípio, Kurt fica um pouco chocado porque não esperava que a mestra Italier fosse uma garotinha, mas Michelle explica que ela é na verdade a assistente da mestra. Nesse caso, Kurt diz a ela que está ali por causa de um emprego, e Michelle fica encantada em ouvir isso porque precisa de toda a ajuda que puder conseguir. Ela leva Kurt até a cozinha, e assim que ele põe os pés lá dentro, sente o fedor do fundo do mar. Michelle pede desculpas pela bagunça desse lugar, mas a mestra tem feito ela trabalhar sem parar, então ela ainda não teve chance de limpar direito. Nesse momento, a mestra chama por Michelle, então ela sai correndo e pede que Kurt a ajude a limpar a cozinha. Kurt fica um pouco desapontado, já que pensava que iria ajudar a mestra Italier, mas tarefas domésticas são simples o suficiente para ele, então ele começa a trabalhar. 30 minutos depois, Kurt já limpou toda a cozinha, e Michelle realmente não disse a ele o que deveria fazer em seguida, então ele começa a vagar pelos corredores à procura dela. Ele encontra uma porta em um dos corredores, então bate, e uma garota lá dentro diz para ele entrar. No entanto, quando Kurt entra, vê a garota praticamente nua em sua cama. Ele fica envergonhado e pede desculpas pela invasão, mas ela não parece incomodada por Kurt tê-la visto assim. Kurt explica que está procurando Michelle, então a garota diz a ele que Michelle está no porão. Kurt está prestes a sair para encontrar Michelle, mas então nota uma marca escura na barriga da garota. Ele reconhece como sendo uma maldição, então pergunta à garota se pode dar uma olhada mais de perto. Ela dá permissão, então Kurt se aproxima dela e começa a tocar o local amaldiçoado. Maldições como essa geralmente destroem os órgãos internos ao redor da área afetada, então deve ser incrivelmente difícil para a garota comer. Mas acontece que o estômago dela ainda está intacto, então Kurt se oferece para preparar alguma comida para ela. Enquanto isso, Ulysses se encontra com Mimico para discutir o Mittil e o Alum que Kurt encontrou. Kurt nem mesmo os transformou em cristais mágicos desta vez e o valor ainda é superior a 50.000 moedas de ouro, então Ulysses está começando a ficar preocupada. Ela pergunta a Mika o que acha que acontecerá se as pessoas descobrirem sobre a habilidade de Kurt, e no melhor cenário, Kurt será sequestrado e forçado à escravidão. No pior caso, ele será assassinado por ser uma ameaça grande demais. Mimico pergunta a Ulysses o que ela planeja fazer com Kurt, e até agora Ulysses tem pensado em prepará-lo para se tornar um mestre atelier. Dessa forma, ele teria poder suficiente para que ninguém pudesse se aproveitar dele, e então ela planeja trabalhar como sua guarda-costas. Mas convencer Kurt a concordar com tudo isso vai ser difícil. Ele é denso demais para perceber o quão habilidoso realmente é, e pior ainda, ele se subestima constantemente. Então Ulysses precisa fazer algo antes que Kurt se meta em encrenca. Enquanto isso, Kurt acaba de terminar de cozinhar uma papa para a garota que conheceu mais cedo, quando de repente Michelle e a mestra Italier Ailia saem do porão. Ambas ficam surpresas ao ver que a cozinha não é mais um risco biológico e ainda mais por Kurt tê-la limpado em tão pouco tempo. Ailia nota que Kurt está cozinhando uma papa, então Kurt explica que a garota que conheceu em um dos quartos disse que estava com fome. Ailia parece um pouco preocupada com o fato de Kurt ter conhecido aquela garota, então ela faz com que ele prometa não contar a ninguém sobre ela. Kurt promete, então Ailia diz que ele pode ir para casa por hoje e lhe entrega 3 moedas de prata. Kurt fica surpreso por ela estar pagando tanto apenas por limpar a cozinha, mas ela diz que ele merece por ter trabalhado tão duro e pede que ele volte amanhã. Pouco tempo depois, a filha vai até o quarto da garota com a papa que Kurt preparou para ela, e a lembra de que ela não deve deixar outras pessoas a verem. Tirando isso, Kurt não parece ser uma ameaça, então Ailia não acha que precisará se preocupar com ele vazando o segredo. Lê ainda não comeu, então a filha pede que ela espere 1 minuto enquanto testa a papa para veneno. No entanto, Lê diz que não há necessidade disso. Ela só conversou com Kurt por um tempo curto, mas sua intuição diz que ele é uma boa pessoa. E além disso, não haveria sentido em tentar envenená-la quando a maldição já progrediu tanto. Ela teve que viver sua vida desconfiando de todos ao seu redor, então só desta vez ela quer confiar plenamente em alguém. Ailia entende, então a deixa comer a papa. Mas depois que Lê dá a primeira mordida, ela começa a suar profusamente e cai no chão.
Ailia acha que Kurt realmente envenenou a comida, afinal, então ela está prestes a sair numa caçada para matá-lo. Mas de repente, Lee se levanta e diz que está bem. Na verdade, ela se sente melhor do que nunca, porque a maldição foi quebrada. Ailia não faz ideia de como processar o que acabou de acontecer, porque uma maldição como essa não é fácil de quebrar. Ainda assim, foi sem dúvida quebrada pela comida que Kurt cozinhou. Nesse mesmo momento, a organização secreta que colocou a maldição em Lee está fazendo uma reunião porque acabaram de descobrir que a maldição foi quebrada. Eles esperavam usá-la para matar Lee à distância, mas agora vão ter que recorrer a medidas mais drásticas. Mais tarde naquela noite, a Filia e Lee vão até a loja de Mimiko porque tem algo urgente para discutir. Lee tira o capuz, e assim que Mimiko e Ulysses veem seu rosto, reconhecem-na como a terceira princesa da nação. A Filia explica que uma poderosa maldição foi colocada em Lee numa tentativa de assassiná-la. Eles não têm certeza de quem foi o responsável, mas Lee é a única filha entre o rei e a princesa Fran do reino de Gurumaku, então sua existência é meio que um símbolo de paz entre as duas nações. E Selma está claramente tentando iniciar uma guerra. Mimiko está feliz que Lee esteja bem, mas se surpreende por ela ter conseguido quebrar uma maldição tão poderosa sozinha. No entanto, Lee diz que não fez isso sozinha, a maldição foi, na verdade, quebrada por um homem chamado Kurt. E assim que as duas ouvem o nome de Kurt, elas surtam. Lia ainda está tendo dificuldade em acreditar que a maldição que atormentava Lia há anos foi quebrada por uma tigela de mingau. Até agora ela sabe que Kurt pode fazer algumas coisas malucas, mas ela literalmente o deixou sozinho por meio-dia e ele acabou salvando a princesa. Eles vão recompensar Kurt por sua ajuda em algum momento, mas antes disso, Mimiko acha importante que encontrem a pessoa responsável pela maldição. Geralmente há feitiços anti-maldição no quarto de Lisa, então alguém deve tê-los adulterado antes que ela fosse amaldiçoada. Há apenas 3 pessoas no reino que tinham acesso ao quarto de Lisa na época: filho de Riskatz, o general da Força de Expedição Real, Tristan Mainol, o bispo da igreja, e Isidora, a terceira rainha do reino. No entanto, eles não podem sair por aí fazendo acusações falsas, então precisarão de evidências concretas antes de agir. Ailia sugere que deveriam montar uma armadilha para atrair o culpado, e ela já tem a ideia perfeita em mente. Lee acabou de completar 15 anos recentemente, então os costumes reais dizem que ela precisa sair de casa e treinar por 1 ano. As pessoas por trás da tentativa de assassinato com certeza tentarão alcançá-la novamente, então Ailia planeja criar um falso mestre de ateliê e dizer que Lee foi enviada para lá para treinar. Os assassinos provavelmente tentarão obter informações sobre o mestre do ateliê para planejar um ataque, e quando fizerem isso, cairão direto na armadilha de Ailia. Mas eles precisarão encontrar alguém com boas conquistas para se tornar o falso mestre do ateliê, e Ulysses tem a pessoa perfeita em mente. Ela mostra a Filia um dos cristais mágicos que Kurt fez, e assim que Ailia o vê, ela não tem dúvidas de que é o cristal de mais alta qualidade que ela já viu. Falando em Kurt, no dia seguinte ele voltou para a casa de Afilia para trabalhar, mas quando chega lá, vê um bilhete na porta dizendo que ela não está. Ele então encontra Michelle, então pergunta o que está acontecendo, e Michelle explica que depois que ele saiu ontem, Ailia saiu de repente com Lee e não voltaram desde então. Infelizmente, isso significa que não há trabalho para Kurt fazer hoje, então ele sai da casa decepcionado e vai até a guilda para comer algo. Enquanto está comendo, houve um grupo na mesa ao lado. Eles estão em pânico porque o carregador deles ficou doente, e sem ele eles não conseguirão completar a próxima missão. Eles não têm tempo para começar a publicar anúncios para um novo carregador também, então parece que terão que cancelar a missão completamente. Kurt pensa a respeito e tem certeza de que pode assumir o trabalho de carregador, então vai até a mesa deles e se apresenta. Ele diz que ouviu a conversa e, embora seja péssimo em combate, está confiante de que pode ser útil para o grupo como carregador. Stina zomba da ideia de Kurt se tornar o carregador deles porque um garoto magricela como ele nunca conseguiria lidar com um trabalho tão pesado. Quem dá um tapa nela e pede desculpas a Kurt pelo comportamento rude da irmã, mas ele também não acha que Kurt conseguiria lidar com ser carregador. É um trabalho muito pesado, especialmente porque o grupo está atrás de golems que pesam mais de 200 kg. No entanto, Kurt diz que pode carregar 200 kg com facilidade. Na verdade, para provar, ele levanta Danzo e Kans no local, e faz parecer fácil, mesmo que KS esteja vestindo mais de 150 kg de armadura. Kurt definitivamente provou que é capaz, então o grupo concorda em contratá-lo como carregador. E enquanto estão a caminho do local da missão, todos se apresentam adequadamente para Kurt.
Quem é o guerreiro pesado do grupo, mas embora tenha uma espada, geralmente só usa os punhos. Enquanto isso, Danzo é um samurai e Stina é uma arqueira. Eles também têm outro companheiro de equipe, mas ele está doente com um resfriado, razão pela qual precisaram contratar Kurt para substituí-lo por um dia. Eles dizem que estão felizes por tê-lo no grupo, e Kurt agradece por darem a um inútil como ele uma chance. Eles não entendem o que ele quer dizer, já que uma pessoa incompetente não conseguiria agachar com 400 quilos como se fosse aquecimento, mas atribuem isso ao senso de humor de Kurt. O grupo continua andando, mas de repente Kurt grita porque acabou de ser atacado. Todos os outros imediatamente se viram para salvá-lo, mas ficam confusos ao vê-lo lutando com um slime. Kurt está realmente surtando, então Stina diz para ele se acalmar porque tudo o que precisa fazer é destruir o núcleo do slime para matá-lo. Kurt tenta seguir o conselho dela, mas quando tenta perfurar o núcleo do slime, sua faca literalmente não penetra, e ele de alguma forma acaba se esfaqueando em vez disso. Kurt claramente não vai conseguir matá-lo sozinho, então Stina cuida do slime por ele, mas ela fica surpresa com o quão ruim Kurt é em atacar. Ele mencionou que sua habilidade de combate é quase zero, mas ela não achava que era tão ruim assim. Kurt pede desculpas por ser tão inútil, mas todos dizem a ele que não precisa se preocupar com isso, porque seu trabalho como carregador é transportar a carga da missão, então ele pode simplesmente deixar toda a luta para eles. Kurt mal consegue acreditar no que está ouvindo, porque acabou de falhar miseravelmente, mas seus companheiros de equipe não estão com raiva dele. Isso não se parece em nada com o modo como ele era tratado quando estava na Dragonfang, então ele está feliz por ter conseguido encontrar companheiros tão gentis. Eles eventualmente chegam à caverna, mas está bem escuro, então Sunis espalha um pouco de musgo brilhante para iluminar o local. Assim que a caverna está iluminada, Kurt percebe um cocô em uma pedra, então pergunta a Senna se ele deveria se preocupar com isso. K diz a ele que o cocô é de um goblin, considerando o quão fresco está, provavelmente há um ninho de goblins em algum lugar dessa caverna. Kurt começa a entrar em pânico um pouco, já que se ele não consegue matar uma gosma, não há como derrotar um goblin, mas Cãos diz que não há necessidade de se preocupar, já que o resto deles pode lidar com alguns goblins. Embora, se eles encontrarem uma horda de goblins, não teriam chance alguma, então precisam evitar isso a todo custo. Então eles continuam mais fundo na caverna. Eventualmente, chegam a algumas ruínas. Enquanto caminham, Kurt percebe algo estranho nessa parede. Nesse momento, Senna avista um goblin e tenta matá-lo o mais rápido possível, mas foi tarde demais. O goblin já chamou reforços e agora eles podem ouvir uma enorme horda de goblins se aproximando pela frente e por trás. Os relatórios não mencionaram que haveria tantos goblins ali, e agora eles não têm para onde correr. Então S.A. se vira para Danzo para perguntar se ele tem um plano, mas com essas chances, a única coisa que eles podem fazer é se preparar para uma morte brutal. Kurt intervém e diz a todos que encontrou uma passagem secreta na parede ali e isso é uma notícia maravilhosa, mas mesmo com a passagem eles não conseguirão escapar dos goblins, então precisam de uma distração. Danzo e Kans assentem para a cena e ela entende o que eles estão pedindo, então ela leva Kurt para dentro da sala secreta e fecha a porta atrás dele. Kurt não entende por que ela fez isso, já que Danzo e Kans ainda estão do outro lado da porta, mas foi isso que eles quiseram. Quem diz a Kurt que os goblins os rastreariam se todos fugissem juntos, então ele e Danzo vão tentar atraí-los para dar a Kurt e Senna uma chance de escapar. Kurt não quer deixá-los para trás, mas Senna diz que eles não podem voltar. Ela também não quer deixar seus companheiros para trás, mas Kurt tem zero habilidade de combate e as habilidades de luta de Senna são medianas na melhor das hipóteses, então eles só iriam atrapalhar. Além disso, ela diz que tem certeza de que Danzo e Kans encontrarão uma maneira de sobreviver a isso de alguma forma. Mas isso era pura ilusão, porque Danzo e Kans sabem que vão morrer ali. No entanto, eles não se arrependem nem um pouco da decisão, porque morrer para proteger seus amigos é a maior honra que um guerreiro pode ter. Senna diz a Kirk que eles precisam se mover, então ela espalha um pouco de musgo brilhante na área para poder procurar uma saída, mas para seu horror, ela descobre que aquilo não é uma sala secreta comum, é uma sala de chefe, e agora eles estão presos ali com um dragão de ferro. Enquanto isso, de volta à cidade, Lee quer encontrar Kurt novamente, então ela pede a Ulissia para levá-la até a estalagem dele. Depois que Ulissia arromba a fechadura, ela e Lee entram no quarto de Kurt, mas para a surpresa delas, ele não está ali. De repente, elas ouvem a voz de alguém dizendo que, se estão procurando por Kurt, ele foi em uma missão nas cavernas ao nordeste.
O Lia não faz ideia de quem está falando, então ela corre para fora do quarto para confrontar essa pessoa, porém, quando chega lá fora, Ben já se foi. Ela fica confusa com o que acabou de acontecer, mas Kurt realmente está nas cavernas ao nordeste e pode estar em apuros. Pelo que o Lixia sabe, um programa de treinamento para caçar goblins foi realizado recentemente perto dessas cavernas, então alguns dos goblins sobreviventes podem ter feito um ninho naquela caverna. O Lia diz a Lee para esperar ali porque ela vai ajudar Kurt, mas Lee diz que quer ir também. O Lixia acha que isso não é uma boa ideia, já que arrastar uma princesa para dentro de uma caverna cheia de monstros não é exatamente seguro, mas Lee vem treinando magia desde criança, então está confiante de que pode se defender. Além disso, o Lia deveria estar guardando ela, então seria imprudente deixá-la sozinha. O Lixia eventualmente concorda em levar Lee com ela, então as duas seguem para a caverna, e pelo musgo brilhante fresco nas paredes, elas percebem que alguém esteve ali recentemente. Leazi lança um feitiço de aprimoramento sensorial em si mesma e o Lizia acha que ela vai tentar escutar por qualquer sinal de Kurt, mas Lee se ajoelha e começa a farejar procurando por Kurt. Ela esteve perto dele por no máximo 10 minutos, mas isso foi tempo suficiente para memorizar o cheiro dele, e depois de farejar um pouco mais, ela capta o cheiro de Kurt. Ela também ouve uma luta acontecendo nesse corredor, então avisa o Lia e dá a ela um aumento de status para que possa ajudar. Danzo e KS vêm lutando bravamente contra os goblins há um tempo, mas eles não vão aguentar muito mais nesse ritmo. Felizmente, antes que qualquer um deles fosse mortalmente ferido, o Lizzie corre e derruba todos os goblins com um único golpe. Enquanto isso, dentro da sala secreta, Ká cai de joelhos derrotada porque não há como ela lutar contra um dragão golem. Ela pede desculpas a Kurt por tê-lo arrastado para essa confusão porque agora os dois vão morrer ali, mas Kurt diz que não há com o que se preocupar porque ele já lidou com vários desses antes. Ele começa a caminhar em direção ao dragão, e bem quando está prestes a atingi-lo, salta no ar e aterrissa na cauda. Kurt então usa sua adaga e com um leve toque, a cauda inteira do dragão é cortada. Ele faz o mesmo com todos os membros do dragão, e Senna mal pode acreditar que o cara que não conseguiu matar um slime está derrotando um dragão com tanta facilidade. Ela está honestamente um pouco assustada neste ponto, mas Kurt não entende por quê, já que minerar golems é normal para ele. Nesse momento, o Lizia entra correndo na sala secreta para ver se Kurt está bem, e o encontra em pé na frente de uma pilha de partes do dragão golem. Kurt fica feliz em vê-la ali e pede que ela por favor salve seus amigos porque Danzo e KS ainda podem estar em apuros, mas o Lizia diz que já salvou os dois e que, embora possam estar um pouco feridos, vão ficar bem. Agora que todos estão seguros, eles se reúnem na sala secreta para discutir algumas coisas. Primeiro, Kans e Danzo agradecem a Lizia por salvá-los, já que teriam morrido sem sua ajuda, mas o Lia diz que não precisam se preocupar com isso. Mais importante, ela tem algo para contar a Kurt, então enquanto ele carrega algumas das partes do dragão, ela o informa que está abrindo um novo Echalier. Ela pergunta se ele gostaria de fazer parte, mas Kurt não acha que pode, já que está atualmente trabalhando como parte desse grupo. No entanto, Ká diz que ele não precisa se preocupar com o grupo deles. A oferta de Ulysse é uma grande oportunidade, então ele encoraja Kurt a aceitá-la. E como Kans e os outros concordam com isso, Kurt aceita a oferta. E Lixia também menciona que precisa contratar alguns aventureiros para proteger a loja Atelier, então ela pergunta a Kans e aos outros se estariam dispostos a assumir esse papel, e eles dizem que adorariam. E como essa é uma notícia tão boa, KS propõe que façam uma festa quando voltarem para a cidade. Falando nisso, o Lizzie lembra Kurt de fazer a avaliação de suas habilidades quando estiver de volta à agência, porque ela encontrou alguém para realizar a avaliação para ele. Algumas horas depois, Karn chega à agência e é apresentado a Mimiko. Ela diz a ele que é uma maga da corte real e que ouviu falar muito sobre suas habilidades impressionantes, então está ali para conduzir a avaliação das habilidades não combativas dele. Quando a avaliação é concluída, Mimiko diz a Kurt que todas as suas habilidades não combativas são de rank B, mas isso era uma completa mentira. Pela leitura que obteve, todas as habilidades de Kurt são rank SS, e sua Monopol é maior do que qualquer coisa que ela já tenha visto antes. Ela está feliz por ter sido a responsável pelo teste de aptidão, já que seria um desastre nacional se alguém descobrisse o quão forte Kurt realmente é. Na verdade, provavelmente teriam que matar todas as testemunhas no local. O que é uma péssima notícia para Kyushel, já que ela ouviu tudo isso.
No dia seguinte, o grupo imediatamente parte para a cidade onde a oficina Italier será instalada, mas o Lixia nunca especificou quem seria o novo mestre Italier, então Kai está animado para conhecer essa pessoa. O Lixia também não pode exatamente dizer a verdade, então ela começa a inventar desculpas na hora. A essa altura, Senna já percebeu que o Lixia não contratou o grupo por bondade e que ela começou a agir de forma estranha quando KS perguntou sobre o mestre Italier, então Senna está ficando muito desconfiada. Ao se aproximarem da cidade, Kurt percebe que essa é a mesma cidade cujo muro ele consertou e ainda está sob a impressão de que o Margaravio o demitiu por ser um mau trabalhador, então ele está nervoso por estar ali novamente. O Lixia eventualmente leva todos até o local da nova oficina Atelier, mas chamar isso de oficina não faz sentido, porque claramente é apenas um terreno vazio. Kiss diz a ela que não podem fazer nada com um terreno vazio e o Lixia está bem ciente disso, então diz a eles que vão apenas esperar em uma estalagem até Kurt terminar de construir a oficina Italier. Ela pergunta a Kurt se ele pode terminar até o final do dia, mas mesmo para Kurt, construir uma oficina inteira em um dia é totalmente irracional, embora provavelmente pudesse terminar em 3 dias. O Lixia diz a ele que pode levar o tempo que precisar, porque não quer apressá-lo, e que se ele precisar de materiais extras para a oficina, deve se sentir à vontade para pedir. Kurt fica feliz ao ouvir isso, já que já tem uma lista de itens em mente, então ele escreve e pede ao Lixia que os consiga para ele. Os itens da lista são coisas como ametista e penas de grifo, então Senna está se perguntando por que Kurt precisaria disso se ele só vai construir uma oficina, mas o Lixia sabe que é melhor não questioná-lo, então apenas diz que fará o possível para conseguir os itens para ele. Mas vai demorar um pouco para reuni-los, então Kurt terá que esperar 2 dias e ele está perfeitamente bem com isso. Singa ainda não consegue se livrar da sensação de que algo está errado, e o Lixia está começando a perceber sua suspeita, mas ambas agem como se nada estivesse errado por enquanto. O Lixia diz a todos para irem direto à estalagem para que Kurt possa trabalhar em paz, mas antes de saírem, ela lembra Kurt de que ele precisa descansar e comer adequadamente, então faz com que ele prometa voltar à estalagem ao anoitecer. Enquanto isso, quando os outros chegam à estalagem, o Lixia senta todos porque tem algo importante a dizer. Até agora, Kans e Danza pensavam que Kurt era apenas uma pessoa comum, mas o Lixia não pode manter essa realidade em segredo para sempre, especialmente porque Senna já viu algumas das coisas malucas que Kurt é capaz de fazer. Senna pede ao Lixia que explique quem é Kurt, mas antes disso, o Lixia quer se apresentar adequadamente. Ela mostra o brasão da família real e diz que é uma aventureira trabalhando para a família real, e a mulher sentada do outro lado é Li, a terceira princesa do reino. Os 3 ficam chocados ao ouvir isso e Kans sente que deveria se levantar para cumprimentá-la adequadamente, mas Li diz que não será necessário, ela está escondendo sua identidade no momento, então pede que continuem tratando-a como uma garota comum. Como Li é a terceira princesa, Senna pergunta se isso significa que Kurt também é da realeza, mas o Lixia informa que ele é uma pessoa comum. Ok, talvez não tão comum, mas ele não é um nobre. A verdade é que o Lixia ainda não tem ideia de quem é Kurt, mas ela sabe que todas as suas habilidades de combate são de rank G, mas literalmente todas as outras habilidades que ele possui são rank S. Os 3 ficam sem palavras ao ouvir isso, porque habilidades de rank S são praticamente uma lenda urbana, mas considerando as capacidades de Kurt, faz sentido. O Lia diz que o verdadeiro nível de habilidade de Kurt é atualmente uma informação confidencial, então nenhum deles tem permissão para falar sobre isso, nem mesmo Kurt está ciente do seu nível de habilidade, já que o Lixia e Mimiko mentiram e disseram a ele que ele era apenas rank B. Na verdade, o novo mestre Ailia vai ser o Kurt, mas o Lixia não tem intenção de contar a verdade para ele. Seda se levanta em um ataque de raiva e grita com o Lixia porque não consegue entender por que ela mentiria para Kurt assim. O Lia diz que Kurt provavelmente não acreditaria nela mesmo que ela contasse, mas com todo o respeito, essa é uma desculpa idiota. O Lixia tenta se justificar dizendo que está apenas tentando manter Kurt seguro, porque se a notícia sobre as habilidades se tornasse pública, as pessoas poderiam tentar explorá-lo. Mas, pelo que Senna pode ver, o Lixia é quem está explorando Kurt no momento. O Lixia não tem resposta para isso, então apenas permanece em silêncio, e Senna se vira para Kans porque não quer ter nada a ver com toda essa confusão. Depois de um momento, Danzo pede um pouco mais de informação, então Lee diz a ele que há apenas alguns dias, Kurt quebrou uma maldição mortal que havia sido colocada sobre ela, e ele fez isso com uma tigela de mingau. Alguém está atualmente tentando tirar a vida de Lee,
e é por isso que todo esse esquema do mestre Italier foi criado em primeiro lugar. O plano é atrair os assassinos e encontrar a pessoa por trás de tudo isso, mas, novamente, Kurt não sabe nada disso. Pode parecer egoísta arrastar Kurt para esse plano sem contar nada a ele, mas tanto Lee quanto Lizzie realmente se importam com ele, então nunca quereriam que algo ruim acontecesse com Kurt. Lee pergunta a eles se estariam dispostos a manter o segredo e unir forças com eles para garantir a segurança de Kurt. Como aventureiros, Danzo diz que não tem obrigação de obedecer ordens de uma realeza, mas Kurt é seu amigo, então eles farão qualquer coisa para protegê-lo. Quem sente o mesmo, e Lee fica feliz em saber que eles estão a bordo, mas Senna acha que eles estão indo um pouco longe demais, considerando que conhecem Kurt há apenas 2 dias. Agora o Lixia entende como Senna se sente, porque mesmo que ela fale sobre Kurt como se fosse um velho amigo, a verdade é que ela literalmente o conheceu na semana passada e ainda está tendo dificuldade em acreditar em tudo que viu ele fazer nesses últimos dias. Senna diz que precisa dar uma caminhada para clarear a mente antes de tomar qualquer decisão, e enquanto está fora, começa a caminhar até o local de trabalho de Kurt, já que acha que ele deveria saber a verdade sobre sua força. Mas para seu total choque, nas horas desde que eles saíram, Kurt já terminou de construir a fundação do ateliê. Ela pergunta se ele realmente fez tudo isso sozinho, e Kurt confirma. Ele acha que isso é normal, já que o Lizzie disse a ele que é Rank B, mas nenhum trabalhador Rank B poderia ter feito isso. A compreensão de Kurt sobre os rankings está completamente distorcida agora, e não ajuda o fato de que construir uma dúzia de casas em um dia era algo normal para as pessoas em sua vila, então, da perspectiva de Kurt, ele está indo muito mais devagar do que deveria. Senna ainda acha que não é certo que o Lia esteja usando Kurt para construir o ateliê, então pergunta se ele está chateado por ter todo esse trabalho jogado em seus ombros. No entanto, Kurt diz que não tem motivo para estar chateado, porque na verdade ele gosta de fazer isso. Quando fazia parte do grupo de heróis, sempre o chamavam de inútil e até o expulsaram, mas aqui todos reconhecem o quão útil ele é, e isso é mais do que ele poderia pedir. Enquanto isso, Danzo está na praça da cidade porque precisa se encontrar com uma informante importante que se parece muito com Bandana. Lembra como o grupo de Danzo só contratou Kurt porque seu carregador ficou doente? Bem, acontece que o carregador, Bibono, na verdade era um espião que se juntou ao grupo de Danzo com a única intenção de destruí-lo por dentro. Aparentemente, ele foi contratado por um grupo de aventureiros rivais que estavam com ciúmes do sucesso do grupo de Danzo. Ela já havia rastreado Bibonote e forneceu instruções detalhadas sobre como encontrá-lo, então Danzo está livre para usar essa informação como quiser. Danzo então a paga pelo trabalho bem feito, e mais tarde naquela noite ele vai a uma taverna. Em uma das mesas, há um careca de saco mole, e ele está atualmente se lamentando sozinho porque não apenas a garçonete olhou para ele com nojo depois que ele tentou tocá-la, mas seu plano de matar o grupo de Danzo também falhou completamente. No entanto, ele já tem um novo plano pronto para ser executado porque recebeu informações de que o grupo de Danzo está trabalhando em um ateliê que tem conexões com a terceira princesa, então, se ele mirar no M, pode definitivamente ganhar muito dinheiro. Danzo então fala e pergunta se ele está aproveitando sua última bebida, e assim que Bebop percebe que é Danzo, ele surta e começa a correr. Bibon está correndo pelo beco, mas acaba tropeçando em um fio bem colocado, então cai no chão enquanto Danzo se aproxima lentamente. Danzo inicialmente ignorou o comportamento estranho de Bibon quando ele disse que estava doente para aquela missão de mineração, mas agora Danzo tem certeza de que tudo foi uma armação. Bibon tenta fingir que não tem ideia do que Danzo está falando, mas já é tarde demais para isso, então Danzo saca sua espada e a direciona para o pescoço de Bibon. Mas no último segundo, ele decide deixá-lo viver. Ele prefere não sujar as mãos com sangue por causa disso, então avisa Bibon para ficar longe dele e de seus amigos. Caso contrário, da próxima vez ele não será tão misericordioso. Danzo então vai embora, e por trás de um canto vemos Bandana assistindo a tudo. Ela está decepcionada por Danzo não ter acabado com Bibon, porque ele provavelmente será um problema no futuro, então agora ela terá que eliminá-lo pessoalmente. No entanto, antes que ela possa fazer qualquer coisa, 2 homens encapuzados aparecem de repente e começam a carregar Bibono para longe. Bandana os reconhece como membros do Esquadrão Fantasma que opera diretamente sob o comando de Mimiko. Ela está se perguntando por que um mago da corte real estaria envolvido em um assunto como esse, mas então ela recebe uma carta de seu corvo mensageiro. É de seu superior e está dizendo para ela evitar interferir demais, porque esse assunto está sob jurisdição de Marlies.
Mais uma vez Bandan está decepcionada, mas ela tem ordens claras para deixar a operação de Marlies em paz, e como não há mais nada para ela fazer aqui, é hora de voltar para a cidade natal de Kurt. Mas falando de Marley, as coisas não estão indo bem para ela porque ela foi capturada e está atualmente sendo mantida em um círculo mágico. De volta à cidade, Danzo e Kans acordam na manhã seguinte e ambos ficam completamente chocados quando veem a oficina que Kurt conseguiu construir. Ele ainda teve tempo para instalar árvores e sebes, e eu não faço ideia de como ele conseguiu fazê-las crescer em um único dia. Mas enquanto os outros estão pasmos, Lee está ocupada fantasiando sobre se casar com Kurt e viver aqui com ele pelo resto da vida. Logo em seguida, Kurt sai para cumprimentar todos e os convida para entrar. Ele lhes dá um pequeno tour pela casa, incluindo a entrada principal, os 2 andares do porão e o sistema de purificação de água que ele criou com gemas mágicas. Ele também fez quartos para todos e uma sala especial para o Atelier Master. Mas falando nisso, Ulysses ainda não lhe disse quem será o Atelier Master. Ela ainda não quer dizer a Kurt que ele é o mestre aqui, então inventa uma desculpa dizendo que o mestre Atelier está ocupado e tenta mudar de assunto perguntando onde fica o quarto de Kurt. Mas a autoestima de Kurt é tão baixa que ele acha que não merece um quarto, já que tudo em que é bom é fazer tarefas. Ele estava planejando apenas dormir em um armário de vassouras, mas todos se recusam imediatamente a permitir isso. Eles dizem a Kurt para usar o quarto que ele fez para o Atelier Master, já que ninguém está usando ele agora, mas leva 2 horas inteiras para convencê-lo a aceitar. A propósito, Ulia pergunta a Kurt se ele pode montar uma barreira ao redor da casa para afastar maldições, mas Kurt nunca tentou fazer uma barreira antes, então ele não tem certeza se conseguiria. Nesse caso, Ulia vai ter que se contentar com os feitiços de barreira que Mimiko fez anteriormente, então ela passa a noite inteira montando-os ao redor da casa. O último selo precisa ir diretamente em frente ao quarto de Lisa, então Ulysses vai pendurá-lo. Mas quando lhe ouve passos fora da porta, ela acha que Kurt está tentando entrar furtivamente em seu quarto, então ela corre para recebê-lo de braços abertos. Mas quando vê Ulysses, ela fica realmente decepcionada porque estava ansiosa para passar a noite na cama com Kurt. Ulia diz para ela parar de pensar em coisas estranhas e avisa Lee para não se aproveitar da inocência de Kurt, porque com o quão desesperado ele está para ser útil, se ela pedisse para ele puxar suas costas, ele provavelmente o faria. Na manhã seguinte, Kurt está fazendo café da manhã para todos quando Lee aparece usando nada além de um avental. Ulysses grita com ela por tentar corromper Kurt, mas Lee diz que está tudo bem porque ela está usando roupas por baixo. De qualquer forma, quando o café da manhã está pronto, todos se sentam para comer e todos adoram a comida que Kurt fez. Mas falando de Kurt, Ulysses pergunta por que ele não está ali com eles. Lee lembra de ter ouvido Kurt dizer que queria fazer uma limpeza, já que alguém desenhou grafites por todas as paredes da mansão. Ulia imediatamente percebe que ele provavelmente estava falando sobre os feitiços de barreira que ela montou. E normalmente não deveria ser possível apagá-los com um pano, mas estamos falando de Kurt, então ela corre para impedi-lo. Infelizmente, ela chega tarde demais, porque Kurt já apagou todos os feitiços de barreira e ainda acha que era apenas grafite comum, já que Ulia nunca lhe contou sobre a tentativa de assassinato por maldição contra Lee. Agora Lee está completamente vulnerável a maldições novamente e Mimiko não está aqui para fazer novos feitiços de barreira, então Ulysses não sabe o que fazer. Enquanto isso, Marlice foi convocada pelo bispo da igreja e assim que ela se encontra com ele, ele diz que ela está sendo excomungada. Marlice não acredita e pergunta por que isso está acontecendo. Então o bispo explica que há muitas evidências junto com reclamações de que o grupo Dragão Flamejante é violento e destrutivo. Na verdade, o bispo ouviu recentemente que Gova é atualmente um criminoso procurado. Então a igreja não quer mais estar associada a Marice. Marlapistes Marmista tenta apelar da decisão dizendo que ela pessoalmente não fez nada de errado. Exceto pelo momento em que ela atacou um garçom de salário mínimo com magia de raio de nível 5 do nada, mas em sua defesa, ela não gostou da comida que ele serviu. Então o garçom totalmente mereceu ser eletrocutado até a morte. Essa desculpa definitivamente não funcionará no tribunal, mas o bispo também não é exatamente uma boa pessoa. Então ele diz a Marleus que está disposto a ignorar seus pecados triviais e talvez até conceder a ela o posto de sacerdotisa se ela fizer uma coisa por ele. Assim que Marlice ouve que poderia ser promovida a sacerdotisa, seus olhos se arregalam de empolgação. Então ela está disposta a fazer qualquer coisa que o bispo pedir, mesmo que isso signifique ficar de joelhos por algo que não seja orações. A primeira coisa que o bispo faz é servir um copo de vinho e pedir que Marlapistes Marmista beba dele.
Mas as coisas tomam um rumo completamente diferente do que ela esperava, porque o bispo diz que quer que ela ajude a assassinar a terceira princesa do reino. Marlafice normalmente nunca concordaria com algo assim. Mas o vinho que ela acabou de beber colocou uma maldição nela. Então ela está condenada a morrer de forma dolorosa a menos que concorde em assassinar a princesa. Sem outra escolha, ela jura ajudar o bispo com seu plano. E esse plano envolve prender Marlice em um círculo mágico com um demônio por perto. Enquanto tudo isso está acontecendo, as coisas ainda estão bem normais na mansão de Kurt. Todos estão atualmente desfrutando de um ótimo café da manhã e, por algum motivo, Lee não teve nenhuma nova maldição lançada sobre ela, apesar do fato de Kurt ter apagado todas as proteções contra a maldição. O Lizzie ainda não conseguiu descobrir por quê. Mas como eles têm acesso fácil à culinária mágica de Kurt, isso deve ser capaz de neutralizar qualquer maldição lançada sobre Lee. De qualquer forma, não parece que ela precisa se preocupar com a segurança de Lisa por enquanto, especialmente porque Mimiko finalmente chegou à cidade. E com a ajuda de Afilia, eles montaram uma rede de informações que os levará a qualquer um que esteja tentando machucar Lee. Lee percebe que há algo diferente no bolo que Kurt fez hoje. Então Kurt explica que o fez usando farinha de arroz em vez de farinha comum. Leaze adora o sabor porque lembra ela do mingau de arroz que Kurt fez para ela quando se conheceram. Então ela pergunta a Kurt se ele pode fazer isso de novo para ela se ela for amaldiçoada novamente. Kurt diz que ficaria feliz em fazer tanto mingau de arroz quanto ela quiser, mas Lee não precisa se preocupar em ser amaldiçoada novamente. Lia fica surpresa ao ouvi-lo dizer isso, então pergunta a Kurt como ele pode ter tanta certeza quando lhe disse que não poderia fazer nenhuma barreira anti-maldição. Kurt confirma que não pode configurar nenhuma barreira dentro da casa, mas isso é apenas porque toda a mansão já funciona como uma barreira contra maldições. Isso significa que qualquer magia relacionada à maldição será refletida, embora Kurt tenha ajustado isso um pouco. Por coincidência, os assassinos que estão atrás de Lee decidiram lançar outra maldição sobre ela. Então o mago começa o ritual para sua maldição suprema. Mas em vez de funcionar como pretendido, a maldição desaparece e o mago é então amaldiçoado a sofrer permanentemente com um efeito de flaba no rosto. Kurt configurou a barreira para fazer isso, já que não queria matar alguém acidentalmente com uma maldição refletida, mesmo que provavelmente merecessem. E essa foi uma opção muito melhor. Lia mais uma vez fica impressionada com a habilidade de Kurt. E ela está feliz que Kurt está mantendo Lee segura. Mas ela realmente precisa sair para encontrar Aelia e Mimiko para que possam começar a procurar por qualquer um que esteja brilhando como uma lâmpada. Como Lia vai ficar fora por um tempo, Kurt se aproxima de Lee e pergunta se ela gostaria de ir às compras com ele. Lee fica chocada que Kurt esteja realmente convidando-a para um encontro, mas ele só achou que seria legal dar uma volta pela cidade, especialmente porque Lee ainda não colocou os pés fora da mansão. Lee agradece pela oferta, mas dadas as circunstâncias, ela não pode sair de forma alguma. Enquanto isso, nas muralhas da cidade, o Margarave e seu filho estão preocupados porque parece que um enxame de monstros está se dirigindo para a cidade. Embora provavelmente não precisem se preocupar tanto, já que as muralhas foram totalmente restauradas e seu exército está pronto para lutar a qualquer momento. Ao mesmo tempo, Militia, Mimiko e Afilia acabaram de encontrar a lâmpada humana, mas parece que ele foi morto por seus companheiros porque levá-lo com ele chamaria muita atenção. Mesmo assim, Lia está surpresa que a maldição de brilho que Kurt fez permaneça ativa mesmo após a morte do alvo. E se ele é capaz de fazer algo assim com tão pouco aviso, Afilia acha que eles deveriam simplesmente explicar tudo para Kurt e pedir sua ajuda, já que provavelmente conseguiriam encontrar os assassinos muito mais rápido dessa forma. Mas Olizia diz que não quer envolver Kurt, mesmo que ela já o tenha envolvido bastante até este ponto. Justamente então, eles ouvem os sinos de alarme soarem por toda a cidade porque os monstros começaram a atacar. O Margrave ordena que todos os seus soldados lancem feitiços de luz para que possam ver os monstros contra os quais estão lutando. E para seu horror, ele vê uma horda ridiculamente grande de esqueletos caminhando lentamente em direção às muralhas. Não há como seus homens enfrentarem tantos de uma vez, então ele ordena que um grupo de soldados fique com ele para segurar os esqueletos, mesmo que isso custe suas vidas, enquanto o restante deve se concentrar em evacuar o maior número possível de cidadãos. O Margrave estava completamente pronto para se sacrificar por seu povo. Mas, para sua surpresa, assim que os esqueletos alcançaram a muralha, todos começaram a desaparecer de repente. O Margrave não tem ideia do que está acontecendo.
Mas então ele se lembra de que essa seção da muralha foi reparada por Kurt, então ele assume que deve ter algo a ver com isso. O exército inteiro de esqueletos acaba desaparecendo. E voltamos para Marlice, que ainda está presa em um círculo mágico. O bispo formou um contrato com esse demônio avançado para matar a princesa. E o demônio avançado está usando à força o poder mágico de Marlice como uma bateria para invocar monstros. E como a primeira onda já falhou, ele planeja continuar invocando esqueletos até drenar completamente a mana e a força vital de Marlos. De volta à cidade, Kurt acaba de ouvir sobre o ataque dos monstros, então ele pergunta a Ulia se eles vão ficar bem. Ulicia diz a ele que a cidade está atualmente cercada por monstros de todos os lados, e enquanto os cavaleiros estão fazendo o melhor para bolar uma estratégia para revidar, eles não podem fazer muito do jeito que as coisas estão agora. A única razão pela qual a cidade ainda está de pé é porque um grande número de esqueletos foi purificado assim que passaram pelas muralhas. Kurt diz que encantou as muralhas quando as reparou, e coisas assim eram bem padrão em sua vila. Então ele está surpreso que as pessoas aqui não tenham encantado suas muralhas. Dito isso, Kurt só conseguiu trabalhar em 2 das 4 muralhas da cidade, então se os esqueletos acabarem mirando nas muralhas normais, eles vão atravessar em pouco tempo. Leazi faz a coisa certa e educadamente pede a Kurt se ele poderia apenas fazer uma arma que possa acabar com todos os esqueletos. E Kurt está pensando nisso. Mas antes que pudesse, Ulicia de repente interrompe e diz que precisa sair por um tempo. E antes de sair, ela lembra Kurt e Lee de que eles não têm permissão para sair desta mansão por nenhum motivo. Leazi está perfeitamente bem com isso, já que significa que ela terá um tempo a sós com Kurt. Então Ulicia vai até o depósito e pega uma caixa cheia de cristais mágicos que Kurt fez. Com sua arma secreta pronta, Ulicia, Filia e Mimico vão até o Margarave para contar a ele o plano delas. Aura reconhece Ulia, já que são velhos amigos, mas ele está surpreso ao vê-la em sua cidade. Uli diz a ele que tem um plano para parar a horda de esqueletos, e como eles parecem estar vindo de algumas ruínas próximas, ela planeja ir até lá e destruir a fonte de poder deles. No entanto, para fazer isso, ela precisa que Aura e seus homens ajam como iscas e atraiam os esqueletos para longe para que ela possa chegar até as ruínas. Aura diz a ela que o plano é arriscado demais para ele aceitar. Mas Ulicia garante a ele que tem certeza de que vai funcionar, especialmente porque ela tem uma arma secreta. Ela mostra a Aura um dos cristais mágicos que Kurt fez e garante a ele que essa coisa tem poder suficiente para destruir um prédio. Então será mais do que suficiente para destruir as ruínas e parar a horda de esqueletos. Como Ulicia está tão determinada, Aura concorda em ajudá-la, mas apenas com a condição de que ela o permita participar da missão. Ulicia sabe que Aura é forte o suficiente para aguentar, mas pergunta assim se ele tem certeza de que quer mesmo ir, porque vai ser muito perigoso. Aura se recusa a recuar porque é seu dever garantir a segurança da cidade. E além disso, enquanto ele estiver fora, seu vice-general Generic pode comandar as tropas em seu lugar. E enquanto os soldados saem para distrair os monstros, Mimico e a Filia podem ajudar a proteger a cidade de quaisquer ataques futuros. Enquanto isso, de volta à mansão, Kurt acaba de terminar de varrer o jardim quando começa a pensar sobre o que lhe disse mais cedo sobre fazer uma arma. Ele vai em direção à forja que construiu e começa a trabalhar em algo. De volta à sua aldeia, os ferreiros sempre foram capazes de criar armas incríveis com facilidade. E embora Kurt ainda não tenha muita confiança em suas habilidades, ele quer ser útil para seus amigos. Então ele vai fazer tudo o que puder para fazer uma boa arma. Ao mesmo tempo, Ulicia e Aura estão prestes a sair, mas há uma horda de monstros bloqueando a saída. Então ela pega um dos cristais mágicos e se prepara para usá-lo. Ela avisa todos os soldados para fecharem os olhos e assim que o cristal atinge os monstros, um clarão de luz ofuscante os elimina completamente. Ulia sabia que os cristais de Kurt eram poderosos, mas ela não fazia ideia de que eram capazes de purificar tantos monstros de uma só vez. De qualquer forma, isso funciona a favor deles, então os soldados saem para atrasar a próxima onda de monstros enquanto Ulicia e Alad seguem para as ruínas. De volta à mansão, Kurt acaba de terminar de forjar a lâmina. Mas depois de colocar os toques finais nela, suas inseguranças começam a afetá-lo. Disseram-lhe que suas habilidades de ferreiro eram apenas de nível B, então ele não acredita que uma espada feita por ele poderia ser boa o suficiente para lutar contra monstros. Alguns momentos depois, Lee vem procurar Kurt para perguntar sobre o jantar. Mas então ela nota a espada em sua mão e acha que ela parece muito bonita. Kurt diz a ela que pode ficar com a espada se gostar tanto dela, mas que precisa ter cuidado, pois ele a imbuiu com muita magia. Lee agradece a Kurt pelo presente.
Mas, embora Kurt possa ser alheio em relação às suas próprias habilidades, ele sabe reconhecer um sorriso forçado. Obviamente há algo incomodando Lee e ele estaria mentindo se dissesse que não percebeu isso antes. Então ele pergunta a Lee se alguém está tentando machucá-la. Ela fica surpresa que Kurt realmente percebeu, mas admite que ele está certo e pede desculpas por todo o problema que causou. Kurt diz que ela não precisa se desculpar, mas Lee se sente muito mal porque todos estão em perigo constante por causa dela. De fato, neste exato momento, Ulissia está arriscando a própria vida por causa de Lee. Kurt pode ter percebido que alguém está atrás de Lee, mas ainda não tem ideia de que ela é uma princesa ou que protegê-la é uma questão de segurança nacional. Tudo o que ele sabe é que Ulissia foi lidar com algo nas ruínas próximas e ele se lembra de uma vez em que Golova desenhou pichações por todas aquelas ruínas. Então ele acha que Ulissia deve estar lutando contra um artista de grafite que está perseguindo Lee. Ele está completamente enganado com essa conclusão, mas isso não muda o fato de que Ulissia está lutando por causa de Lease. E Kurt se sente absolutamente impotente para ajudá-la porque seus atributos de combate são péssimos. Ele não suporta a sensação de não poder defender aqueles com quem se importa. E Lee se sente da mesma forma, pois não gosta do fato de que as pessoas se colocam em perigo por causa dela. Ela preferiria muito mais lutar para se proteger, se pudesse. E como ela tocou no assunto, Kurt sugere que os dois saiam para pegar o culpado eles mesmos. Lisa topa a ideia, mas pergunta como vão sair da cidade, já que ela está completamente cercada por monstros no momento. Kurt diz que isso não é um problema, já que ele tem seus jeitos de contornar problemas como esse. E lá no campo de batalha, Ulissia de repente sente que Kurt está prestes a fazer algo maluco novamente. Lisalot está se preparando quando a lâmina de Kurt chama sua atenção, fazendo-a se lembrar do que ele havia lhe dito anteriormente. Aparentemente, se ela levantar a lâmina acima da cabeça, um feitiço será ativado. Ela se pergunta que tipo de feitiço essa lâmina minúscula pode lançar e decide descobrir por si mesma. Curiosa, ela puxa a espada e a ergue, mas, para sua surpresa, nada acontece. Nesse momento, Kurt, falando de outro cômodo, diz que eles devem sair agora. Quando ela se vira, fica chocada ao ver que alguém se aproximou sorrateiramente por trás dela. Do outro lado, a batalha contra os mortos-vivos está saindo do controle. Desesperada, Ulissia pergunta a Lad se estão próximos das ruínas, e ele garante que, se continuarem eliminando os mortos-vivos, logo alcançarão o destino. Ulissia já está exausta, a luta está drenando demais sua energia e ela mal consegue se manter de pé. Ainda assim, sente-se sortuda e grata a Generic, que atraiu um grande número de mortos-vivos para longe deles. Se não fosse por Generic, Ulissia e Lad já teriam sido dominados pela quantidade de inimigos. No entanto, o exército de Generic não aguentará por muito tempo, e Ulissia também sabe disso. Ela percebe que a equipe de Generic logo ficará sem os cristais mágicos que tem usado para conter os mortos-vivos. Ulissia mesma só tem alguns cristais restantes em seu inventário, e a única forma de vencer agora é localizar rapidamente a origem dos mortos-vivos. Do nada, Alad leva um golpe no estômago, mas Ulissia não consegue ajudá-lo porque dezenas de morcegos mortos-vivos o cercam. Danz e Senna aparecem para resgatá-los, apresentando-se a Alad como aventureiros que trabalham atualmente para o ateliê. Enquanto Kai e Danço apoiam Ulissia e Alad com suas habilidades de combate, Senna usa sua habilidade de navegação para localizar o ponto de surgimento dos inimigos, informando que os mortos-vivos estão vindo das ruínas logo à frente. Com essa súbita centelha de esperança, Ulissia usa seus últimos cristais mágicos para eliminar os mortos-vivos restantes na área e depois segue rumo às ruínas com o grupo. Ela entrega a Aura uma garrafa de sopa feita por Kurt e, ao bebê-la, os ferimentos de Aura se curam instantaneamente. Talvez eles não devessem ter desperdiçado um item tão poderoso tão cedo, porque segundos depois outra onda de mortos-vivos irrompe do portão das ruínas. Desta vez, Kans e Danz enfrentam corajosamente os goblins, e os outros seguem seu exemplo, marchando para a batalha mais uma vez. Depois de lidarem com os mortos-vivos, entram rapidamente nas ruínas, cortando qualquer monstro que apareça em seu caminho. Enquanto isso, Mali perdeu toda a esperança de sobreviver. Ela sabe que, se o Lorde Demônio continuar drenando sua força vital assim, nunca mais verá a luz do dia. Mas o que ela pode fazer? Está tão impotente que nem consegue falar por si mesma diante dessa entidade aterrorizante. O Lorde Demônio R está entretido com o sofrimento dela. No entanto, seu sorriso desaparece quando descobre, através de sua magia de vigilância, que os humanos estão usando um tipo especial de cristal mágico que aniquila todos os mortos-vivos em seu raio de alcance.
Ele também vê o grupo de Ulixia se aproximando e se impressiona com a força que os humanos demonstraram. Comenta como estava entediado apenas esperando ali por horas, então decide enfrentar pessoalmente o grupo de Ulixia, esperando encontrar algum entretenimento. Com isso, o grupo de Ulixia entra em um corredor onde esqueletos começam a emergir do chão. Suspeitando que aquele seja o gerador dos mortos-vivos, eles usam imediatamente um cristal mágico, subjugando os esqueletos. Mas a verdadeira batalha está apenas começando, pois o Lorde Demônio aparece diante deles naquele exato momento, sorrindo de forma ameaçadora. Com um único olhar, Ulixia reconhece essa criatura como um Lorde Demônio e esconde seu medo por trás de um sorriso confiante. Ela diz a Lad que basta derrotar aquele inimigo para acabar de uma vez por todas com os mortos-vivos. Ulixia avança rapidamente para desferir o primeiro golpe, usando a pedra mágica de Kurt diretamente no rosto do Lorde Demônio, mas ele emerge completamente ileso, afirmando com calma que o motivo de não ter sofrido danos é que possui vidas infinitas. Ulixia acha que ele está blefando, assim como Aura, que logo tenta provar o contrário com um golpe de espada. O Lorde Demônio nem tenta desviar e recebe o golpe diretamente no abdômen, sendo perfurado por completo. Mas sua ferida se regenera instantaneamente, fazendo com que ambos percebam que ele realmente é invencível. O que de fato está acontecendo, no entanto, é que o demônio está drenando secretamente a força vital de Maru para restaurar sua energia. O Lorde, então, mostra Olia e Eurade como seus companheiros estão do lado de fora, afirmando que todos os esforços dele serão em vão, já que ele pode continuar gerando mortos-vivos sem fim. Indo ainda mais longe, ele invoca 2 colossais gigantes mortos-vivos, alegando que são fortes o suficiente para destruir os portões da cidade e prevê, com arrogância, que os gigantes logo pisotearão a equipe de aventureiros posicionada na entrada. Suas provocações levam Ulixia e Alada ao limite. Sem hesitar, eles o atacam com tudo. Ulixia o perfura no coração e Alada o decapita em um ataque perfeitamente coordenado. Mas tudo é em vão. O Lorde Demônio simplesmente pega sua cabeça decepada e a recoloca sobre os ombros. Com um sorriso distorcido, declara que logo irá arrastar Zalot para fora da cidade e a despedaçará diante dos olhos deles, apenas para ver o desespero estampado em seus rostos. Marlapus sabe que a única forma de sobreviver é apagando o círculo mágico onde está presa, mas ela já não tem forças para fazer nada. Fraca e impotente, ela expressa o quanto está com fome, implora aos deuses para provar a comida caseira de Kurt uma última vez antes de sua alma ser levada. Nesse momento, ela ouve a voz de Kurt e acredita se tratar de uma alucinação em seus momentos finais. Porém, quando ergue o olhar, vê o chão se rachando. Para sua descrença, Kurtz e Elelo aparecem, revelando que cavaram um túnel subterrâneo até ali para evitar os mortos-vivos. Kurt se surpreende ao ver Marlace, mas ela não diz nada. Ao ver a princesa Lizelot ao lado dele, Maru presume que Kurt já descobriu que ela esteve envolvida na tentativa de assassinato contra Lizelot e que veio até ali para convencê-la a não seguir por esse caminho maligno. Lizelot pergunta a Kurt se ele conhece Maru, e Kurt explica que eles faziam parte do mesmo grupo de aventureiros, apresentando-a como a irmã da igreja. Marlies imediatamente o corrige, dizendo que foi excomungada e não é mais uma irmã. Kurt, finalmente usando um pouco de raciocínio, percebe que Marlies está atrás da vida de Lizelot, mas rapidamente perde o fio da meada, concluindo ingenuamente que ela está tentando machucar Lizelot por estar frustrada com sua expulsão da igreja. Ele não poderia estar mais enganado, e Maru nem se dá o trabalho de explicar a situação real em que está. Lizelot, por outro lado, junta rapidamente as peças e percebe que o verdadeiro cérebro por trás de tudo é o Bispo Trista. Kurt ainda age como se não fosse nada demais, repreendendo Maru como um irmão mais velho, sem qualquer traço de raiva, apenas dizendo que ela não deveria ter tentado ferir Lizelot de qualquer forma. Ele pergunta onde está Ulixia, confuso por ela ainda não ter aparecido, já que imaginava que ela teria chegado antes dele. Marlies diz que Ulixia está no andar de cima, convenientemente omitindo que ela está enfrentando um Lorde demoníaco. Lizelot se oferece para ir atrás de Ulixia, pedindo que Kurt disfarce o círculo mágico, garantindo que ficará bem e mostrando a lâmina poderosa e um tanto suspeita que ele fez para ela. Maru permanece em silêncio, questionando internamente o quão idiota Kurt pode ser por deixar Lizelot ir sozinha ao andar onde o Lorde demoníaco a espera. Enquanto isso, Kurt tira de algum lugar um balde e um esfregão e começa, literalmente, a limpar o círculo mágico, como se estivesse lavando o chão de uma taverna, deixando Marlies completamente atônita. Conforme ele esfrega despreocupadamente os feitiços, parece que o Lorde demoníaco também percebe que sua magia está enfraquecendo.
Quando Lixia tenta atacá-lo novamente, ele desvia imediatamente do ataque, algo que não havia feito antes. Ele percebe que a corrente mágica está se esgotando e que, se não tomar cuidado, pode morrer. Ele se pergunta o que aconteceu e se o feitiço realmente foi anulado, sem saber que nosso protagonista desinformado já está no meio da história. Agora o Lorde Demoníaco entende que não pode mais brincar e precisa impedir que usem o cristal mágico antes que o Lixia e Alad possam tentar um novo ataque. Lizelot aparece diante dele. Isso significa apenas uma coisa: sua missão está cumprida. O único motivo para ele atacar a cidade é matar a princesa. E, se ela veio até ele por vontade própria, não há mais por que se esforçar. Ele a ataca de imediato e ela cai. O mundo de Lixia desmorona. Ela fica em choque, incapaz de acreditar que a jovem sob sua proteção está morta. Para a surpresa de todos, borboletas cercam o corpo de Lizelot, e ela surge atrás do Lorde Demoníaco, rindo, revelando que o que ele matou era apenas uma ilusão. A magia que Kurt colocou na espada era um feitiço de ilusão que reproduz perfeitamente a aparência e até a temperatura corporal da pessoa real. O Lorde Demoníaco fica chocado. Ele jamais teria imaginado algo assim. Ele ataca uma segunda vez, mas borboletas pousam sobre o corpo falso e ela aparece de novo, desta vez ao lado do cristal mágico que precisa ser destruído, e o quebra com sua espada. O Lorde Demoníaco desaparece, e como quem conjurou a magia se foi, todos os monstros somem também. As criaturas na cidade evaporam e todos comemoram. Maro percebe que os demônios sumiram e fica surpresa que o grupo realmente conseguiu derrotar o Lorde Demoníaco. O Lixia demora alguns instantes para voltar à realidade, completamente abalada. Ela corre até Lizelot, perguntando por que ela saiu do esconderijo. Lizelot admite que errou e pede desculpas. Todos estavam lutando e sofrendo por sua causa, então ela não podia continuar parada, sem fazer nada. O Lixia implora para que ela pare de se desculpar. Foi Lizelot quem salvou a cidade. São eles que devem agradecê-la. Aura cai de joelhos em sinal de gratidão. Lizelot promete recompensar todos que fizeram o possível por sua sobrevivência, mas Aura recusa qualquer presente. Quando ela insiste, ele pede bebida alcoólica para sua equipe, um verdadeiro beberrão. Enquanto isso, Maro sente uma forte dor no estômago. Ela percebe que a maldição lançada sobre ela ainda não desapareceu, mesmo com o feitiço anulado. Ela acredita que vai morrer, e de fato pensa que merece. Kurt aparece com comida para ela. Maro assume que vai vomitar ao comer, mas não quer perder a chance de saborear uma última refeição feita por Kurt. Ela aceita. O que ela não sabe é que Curtinho, que todos subestimaram no grupo, na verdade, eles não sabiam que ele foi quem protegeu toda a equipe durante a jornada. Ela come a refeição e, de repente, o veneno em seu estômago se dissolve. Ela começa a lacrimejar. Percebe que todas as vezes em que eles se feriram em batalha, seus corpos se curaram primeiro. O que eles pensavam ser pura sorte era, na verdade, Kurt cuidando deles. Porque seu poder não era lutar em batalhas. Eles achavam que ele era fraco. Agora, ela consegue ver que cometeu um erro. E um erro caro. Ela pede desculpas a Kurt com lágrimas nos olhos, mas o tolo do Kurt acha que ela está pedindo desculpas por ter colocado os caravelhos no quarto de Lisa. Lisa e o Lixia chegam com 2 guardas. Os guardas vieram prender Maro e libertar Kurt. Não que ele realmente se importe. Ele acredita que qualquer um que cometa um erro deve ser punido. Então, quando Marlafice se pergunta se ele está realmente implorando pela libertação dela, ele responde que não. E diz que, em vez disso, levaria comida para ela na prisão. Ele vai até Lisa para se certificar de que ela está bem. Ela o tranquiliza, dizendo que está bem. E o Lixia sorri para si mesma. Ela mal pode acreditar que aquelas 2 crianças são, na verdade, as mesmas que salvaram sua vida naquele dia. Ela conclui que eles são, de fato, um grande mestre do ateliê e uma grande princesa. Ela vai até eles e pede que voltem para o ateliê. Eles seguram suas mãos juntos, e ele não consegue evitar imaginar o quanto é sortudo. Elas riem, perguntando se ele está feliz por estar de mãos dadas com 2 garotas bonitas, mas isso não é o que realmente o faz feliz. Ele está feliz porque, pela primeira vez em sua vida, ele tem amigos que se importam com ele. Ele tem um lar para chamar de seu e já não sente mais que é inútil. Isso era algo que ele desejava a vida inteira, e finalmente está se tornando realidade. Ele olha para seu ateliê e conclui que, pela primeira vez, está feliz. Ele prepara refeições para os cavaleiros festejarem naquela noite. No entanto, enquanto comem, não parecem animados. Todos comem em silêncio. Ele presume que estão em silêncio porque sua comida não está boa e que estão chateados com ele. Você conhece Kurt, sempre que está triste, sua expressão revela tudo.
Al percebe aquela expressão e se aproxima. Ele revela que todos estão comendo em silêncio porque estão gostando muito da comida. Esse comentário deixa Kurt muito feliz. Liz aparece para apresentar Aura a ele como cavaleiro da cidade. Ele diz a Aura o quanto está gostando da cidade e como Alad tem liderado bem. Alad elogia a comida de Kurt, dizendo que, desde que a comeu, suas feridas estão cicatrizando. Em vez de aceitar o elogio, Kurt responde que isso é um efeito comum de comer uma boa refeição comum. Isso não é comum para os outros presentes ali, mas podemos concluir que o que é comum para Kurt é, na verdade, extraordinário para os outros. Enquanto conversam, fogos de artifício iluminam o céu. Kurt os havia preparado como uma celebração para aquela grande noite. E todos ficam felizes assistindo, enquanto a noite deles termina de forma alegre. Tristan vai se encontrar com Margarar novamente. O que estão tramando agora ainda é desconhecido. Mas é certo que, com Kurt como mestre do ateliê, eles acabarão se arrependendo. Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora continuar o vídeo. Vemos um flashback da infância de Kurt, vivendo em sua misteriosa casa chamada Village. Ele se aproxima de Hildgard, uma garota com um demônio que está quieta em seu canto, e pergunta se ela é filha do comerciante viajante. Hilda o ignora inicialmente, mas como ele continua insistindo, fazendo de tudo para puxar conversa, até mesmo chorando, ela finalmente fala, dizendo que seu pai a proibiu de falar com as pessoas da vila. Aparentemente, o pai de Hilda acha que os moradores são um pouco estranhos e teme que ela seja influenciada por eles. De qualquer forma, Hilda deixa claro para Kurt que está sozinha, e Kurt, entrando na brincadeira, também afirma estar conversando consigo mesmo. Assim se apresentam dessa maneira e rapidamente se tornam amigos. Pouco depois, Kurt leva a Hilda para ver flores coloridas nas montanhas em seu golem de ferro de estimação. No caminho, Hilda encontra algumas frutas silvestres e, sem saber, decide comê-las. As frutas, no entanto, são altamente venenosas. Felizmente para ela, Kurt, mesmo sendo tão jovem, tem o conhecimento necessário para fazer um antídoto. Pensando rápido, ele coleta algumas ervas, transforma em uma pasta e coloca na própria boca antes de compartilhá-la com Hilda, de maneira um tanto constrangedora. O flashback termina aqui, e é revelado que Kurt estava assistindo essa memória de infância em seu sonho, enquanto viajava de carruagem com Lixia e o grupo de aventureiros. Eles estão a caminho de uma vila que pediu ajuda. Ao chegarem ao destino, conversam com o chefe da vila, que explica o problema. Uma seca repentina deixou o rio da vila seco. Sem água, as plantações estão morrendo. Lixia, no entanto, não se preocupa. Observando o mapa, ela vê que há um grande reservatório em uma vila vizinha e percebe que o canal de água do reservatório conecta-se também à vila que precisa de ajuda. O problema, segundo o chefe da vila, é que o líder da vila vizinha se recusa a compartilhar a água, mesmo após várias tentativas de negociação. Por isso, o chefe pediu ajuda à autoridade do ateliê, na esperança de que, com seu prestígio, consigam convencer a outra vila a colaborar. Depois de entender a situação, Lixia retorna ao grupo, mas encontra apenas Danzo, que informa que os outros já subiram a colina. Um velho responsável pelos pássaros está com as costas travadas, então pediram ajuda a Kurt. O ateliê Master, Lixia acredita que Kurt pode lidar com isso sozinho, então monta em seu cavalo e parte para tentar convencer a vila vizinha a liberar o reservatório. Ao chegar lá e se identificar, o chefe da vila se ajoelha, implorando por ajuda, revelando que o reservatório secou. Lixia não entende o que está acontecendo e só consegue rezar para que Deus envie chuva. Nesse momento, 2 aldeões aparecem apressados, dizendo que algo está acontecendo no topo da colina, mas não conseguem explicar com palavras. Lixia corre até o local e encontra Conena, maravilhados diante de um grande lago. Lixia não entende, se havia um lago daquele tamanho, por que os moradores alegaram falta de água. Sem apenas diz que aquele lago não existia momentos atrás. Kurt aparece correndo inocentemente. Lixia logo entende o que deve ter ocorrido. Ela pergunta por que ele está ali em vez de ajudar o velho, e Kurt explica que viu os pássaros do homem com muita sede. Então foi até ali e extraiu água de um aquífero, uma rocha ainda não descoberta que continha um enorme volume de água. Logo os 2 chefes das vilas chegam e se ajoelham, agradecendo a Lixia por ter salvado suas vidas.
Kurt, completamente alheio, também olha para Lixia com admiração, acreditando que ela resolveu tudo em questão de minutos, sem saber que ele mesmo foi quem salvou o dia. Com o problema resolvido, o grupo segue viagem de volta, recebendo diversos ovos de pássaro como presente de agradecimento. Kurt compartilha seus planos de cozinhar algo delicioso com os ovos, como omeletes, panquecas e até sobremesas. Ele pergunta por Lee, e Lixia responde que ele foi até o Senhor de Tion para entregar um relatório sobre o ataque dos mortos-vivos. A cena muda para Lee adiantando com Mandra Tion. Aparentemente, o Senhor Ibades tem autoridade equivalente à de um duque. Para consolidar ainda mais seu poder, ele tenta ganhar a confiança de Lee. No entanto, ela vê através de suas intenções, mantendo um sorriso no rosto, pois está ali como representante do ateliê, não como princesa do reino. Mangrave tenta extrair informações sobre o Ateliê Master, sabendo que ele foi quem salvou a cidade do ataque do monstro morto-vivo, mas Lee desvia cuidadosamente das perguntas, tentando impedir que Kurt se torne uma peça política. Conforme a conversa se aprofunda, Mangrave muda o assunto para a cidade onde o ateliê está localizado, destacando que ela ainda não tem nome. Lee afirma que, para que uma cidade seja oficialmente nomeada, o reino precisa primeiro nomear um vice-rei. Mangrave tem autoridade para nomear vice-reis dentro de seu domínio e revela sutilmente sua intenção de nomear o mestre do ateliê como vice-rei da cidade. Leazi percebe imediatamente que sua real intenção é colocar Kurt sob sua jurisdição direta. No entanto, como o próprio Kurt ainda nem sabe que é o mestre do ateliê, ela não pode permitir que isso aconteça. Então, ela diz a Mangrave que uma decisão tão importante não pode ser tomada apenas por ela. Mangrave acha a resposta de Leazi suspeita, especialmente considerando que ela é tanto princesa quanto representante oficial do ateliê. Ele aponta que esperava que ela tivesse pelo menos alguma autoridade, se não sobre decisões como essa. Leazi é pega completamente de surpresa, hesita em responder e fica mais nervosa quando Mangrave se volta para conversar com Alad. Mangrave pergunta a Alad, o general dos cavaleiros da cidade, se ele tem alguma objeção à nomeação do mestre do ateliê como vice-rei. Leazi só pode torcer para que ele diga que sim, revelando que Alad não sabe da situação de Kurt. Alad, completamente alheio, aceita imediatamente a proposta. Então Leazi intervém novamente com outra objeção. Isso leva Mangrave a questionar se há algum defeito oculto ou incompetência no mestre do ateliê que o torne inapto para o cargo. O comentário ofende Leazi, que, sem conseguir se conter, afirma com orgulho que não há ninguém mais talentoso em toda a nação do que o mestre do ateliê. Ela comete o erro de elogiar demais Kurt, dando a Mangrave toda a confirmação de que precisava. Com um sorriso, ele declara que o mestre do ateliê definitivamente será nomeado vice-rei. Leazi retorna ao ateliê com notícias bombásticas que bagunçam tudo. Lixia se preocupa com a possibilidade de terem que apresentar Kurt ao ateliê, o que seria impossível, já que ele mesmo não sabe que é um mestre. Ela sugere que encontrem outra pessoa para fingir ser o mestre do ateliê apenas para resolver o assunto. Mas isso não funcionaria, porque todos os cavaleiros já conheceram Kurt bem, sua verdadeira identidade. Quem acreditaria neles ao apresentarem um substituto que não é nem tão bom nem tão forte quanto ele? Leazi até aceita a sugestão de Lixia a princípio, mas ao considerar que escolher outro para fingir ser Kurt seria como substituir seu amante, ela grita dizendo que não permitirá isso. Não há ninguém como Kurt na cidade, na verdade, em todo aquele mundo. Ela pergunta onde ele está, e Lixia brinca dizendo que ele está criando uma criança. Espera, isso significa que seu amante tem um filho que não é dela? Se há uma pessoa com delírios intensos naquela cidade, essa é Leazi. Ela grita que, mesmo que ele tenha um filho que não seja dela, ela adotará a criança e a treinará. Isso é um exagero, mas ela sabe muito bem que é uma princesa e tem poder para fazer o que quiser. Lixia está apenas provocando. Kurt não tem um filho, mas está cuidando de um ovo que eles conseguiram na cidade que visitaram e que está prestes a chocar. Sabendo que Kurt nunca faz nada pequeno, Lixia se preocupa. O que exatamente sairá desse ovo? A preocupação dela se prova válida quando Kurt grita seus nomes dizendo que o ovo chocou. Em outro lugar, Mímico está exausta de lidar com os inúmeros relatórios em sua mesa. Ela reclama disso para a Lady Lixia, que diz que parece que a máscara de Mímico está prestes a cair. Falando sobre o trabalho, Lixia conta que o bispo Tristan foi morto e seu corpo foi encontrado. Ela sugere que ele foi assassinado pela Igreja da Polônia, que precisava de alguém para pagar pelo fracasso no ritual de invocação do Senhor Demônio. Ela pergunta a Mímico o que deseja fazer com Marafist, se quer matá-la. Embora Mímico tenha vontade de matá-la, ela lembra que Kurt disse a Marla que a visitaria na prisão.
Matar Marla poderia enfurecer Kurt. Sorte de Marla, pelo menos o relacionamento que ela não valorizava meses atrás é o que agora mantém sua vida. Falando em Kurt, Mímico recebe uma carta que a surpreende. O ovo que Kurt estava cuidando chocou, e dele nasceu uma criança do sexo feminino. Agora ela sente que precisa perguntar a Lixia sobre seu próprio futuro, porque foi Lixia quem profetizou, em tom de brincadeira, que Kurt estava criando uma criança. A profecia piadista se tornou realidade, e Mímico está chocada demais para raciocinar. Ela convoca uma reunião com todos, e a jovem criança se senta no colo de Kurt, toca seu rosto e o chama de papai. Apesar de ter acabado de nascer, a criança parece ter cerca de 3 anos de idade. Lixia lembra Kurt de que é impossível uma criança sair de um ovo e diz que a menina é um monstro. Infelizmente, ela precisa que ele lhe entregue a criança. Quando ele pergunta o que ela fará com a menina, ela responde que vai matá-la. Ele se recusa a deixá-la ir. Ele não acredita que uma criança inocente possa matá-los a todos. Ela arranca a menina de seus braços, mas ele implora, dizendo que assumirá a responsabilidade pela bebê. Ela se recusa a permitir. No entanto, a criança olha para ela, toca sua bochecha e a chama de mamãe. Ela derrete imediatamente, imaginando seu futuro com Kurt, com a menina como a primeira filha deles. Como se Lixia soubesse o que ela estava pensando, atrás de volta à realidade dizendo que a menina não é filha dela com Kurt. Ela insiste que não está pensando que a criança é dela, mesmo assim, Lisa-Lata arrasta a menina para longe. Mas quando a garota toca sua bochecha e também a chama de mamãe, ela se derrete novamente. Ela a solta, e Senna a pega no colo. A menina chama Senna de irmã. Quando Senna começa a se deleitar com um novo título, Lisa-Lata aparece querendo ser chamada de mamãe pela segunda vez. Kurt também diz a Lixia que não há razão para matar a criança, pois acredita que, se a treinarem bem, mesmo que ela seja má, pode se tornar alguém boa. Lixia não tem escolha senão aceitar. Lisa-Lata começa a se perguntar qual nome devem dar ao bebê. Ela sugere que, já que a menina a chamou de mamãe, pode nomear a criança com base nos nomes dela e de Kurt. Então, ela escolhe o nome, Kuri. Lixia se recusa a aceitar que a menina também a chamou de mamãe, então considera o nome Yukuri. As duas começam a discutir e a brigar tanto que fazem barulho suficiente para acordar a estranha bebê. A criança acorda e pergunta por que estão brigando. Ela segura as mãos das duas, e todas se acalmam. Elas decidem que não se importam mais com qual nome vem primeiro ou por último. Ao ver como a criança traz vida ao grupo e como todos ficam felizes com sua presença, Kurt percebe que ela pode ser a peça que os une novamente. Ele sugere um nome que significa área, como se fosse o elo comum entre eles. O nome é bem aceito pelos demais, e a menina pula de alegria com seu novo nome. Apesar do momento feliz, Lixia continua cética quanto à origem da criança. Ela envia um pouco de cabelo e saliva para Mímico fazer testes, pois quer decidir o que fará com a menina. No dia seguinte, Kurt constrói um quarto para a criança na casa. A Kuri fica empolgada, mas para Lixia aquilo não é um quarto, sim, uma caverna. Ele o construiu de modo que não há janelas por onde a criança possa sair, além de ter encantamentos mágicos ao redor, caso a menina seja realmente má. Como outra precaução, Lixia também assegura que Lisa-Lata e Auri não se encontrem, pelo menos até ela receber o retorno de Mímico sobre os testes. Ela precisa resolver alguns assuntos com Kurt, então o chama para sair. Auri deseja acompanhá-los, mas eles dizem que ela não pode. Lixia pede para Senna cuidar do bebê até que voltem. Durante a viagem, Lixia comenta com Kurt que precisam resolver o que tem que resolver o mais rápido possível para voltarem para Kuri. De repente, ela ouve um som de bebê na carruagem. Pergunta a Kurt se ele também ouviu e, ao confirmar, ela vai verificar. Fica chocada ao ver a Kuri sentada na carruagem. Eles consideram se ela fugiu e o seguiu. Eles não podem levá-la na viagem porque o pessoal em casa ficará preocupado, então precisam levá-la de volta. Contudo, não tem tempo suficiente para isso. Por sorte, Lixia vê uma mulher a cavalo atrás deles e pede ajuda para levá-la de volta. Enquanto está fora, Kurt reflete sobre o que ela teme. Lixia não rejeitou a criança porque não gosta dela, mas porque está preocupada com todos. Ele se questiona se fez a escolha certa e o que fará se a criança realmente for má. Lixia volta e o tira de seus pensamentos. Ela sabe no que ele está pensando e diz que ele tem razão. No entanto, ninguém sabe o que a menina poderá se tornar no futuro, então nenhum deles está errado. Eles ficam ali parados quando um senhor idoso aparece para apressá-los em sua viagem para salvar a cidade. Auri e Kurt respondem animadamente, enquanto Lixia permanece perdida no entusiasmo dos dois.